Tem dia que ou o vídeo sai comigo de cabelo molhado ou ele não sai, não tem outra opção. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. Essa autora é uma ensaísta americana super conhecida, só que foi o primeiro livro dela que eu li. Eu já tenho outro na estante que eu quero ler em breve, chama A Mãe de Todas as Perguntas, mas eu resolvi começar por esse daqui porque ele foi a escolha do Leia Mulheres de Curitiba de fevereiro e acabou então antecipando a minha leitura e eu gostei muito desse livro, com algumas ressalvas, é claro, mas eu acho que elas sempre vão existir quando a gente trata, né, de temas polêmicos, embora eu acho que o feminismo já não devia há muito tempo ser um assunto polêmico, mas enfim, vamos comentar um pouco então a respeito dele. Esse livro é uma coletânea de ensaios da autora relacionados ao problema de gênero na sociedade. A gente tem aqui então ensaios que foram escritos e publicados separadamente em mídias diferentes e depois acabaram dando origem ao livro. Então, como eles não foram escritos especificamente com o intuito de formar um livro, tem horas que eles se repetem, então tem coisas que ela diz em um ensaio que ela vai dizer em outro também, mas eu acho que, apesar de ser repetitivo, é um problema razoável, né, que dá pra ignorar tranquilamente, porque a gente sabe que a proposta dos textos não era que eles saíssem juntos, então, enfim, é só um detalhe que não me incomodou tanto, e também, se eu achava que tava repetindo demais, eu só pulava o parágrafo que eu percebia que ia falar a mesma coisa e tal. Outra coisa que eu acho importante ser dita sobre esse livro é que pra quem já lê bastante sobre o assunto do feminismo e da desigualdade, e é pesquisador da área e tal, esse livro não vai trazer nada de novo sobre o sol, tá? Eu gostei desse livro, eu gostei, mas ele não me trouxe nada que eu já não soubesse ou que eu já não tivesse lido, né, em algum outro lugar. Então, assim, não dá pra pegar esse livro esperando algo inédito ou algo que vai mudar a sua vida, porque não vai. Eu gosto dele principalmente por causa do tom e do estilo de análise que a autora faz. Eu gosto das palavras dela, mas não é como se eu não soubesse de nada disso que ela contou. Agora, a questão mais problemática a ser dita sobre esse livro, ainda antes da gente começar a falar sobre os ensaios em si, é que a gente tem aqui um problema grave de feminismo branco. A Rebecca Solnit, ela é branca e ela, por vezes, parece ignorar completamente a existência desse privilégio. Então tem um momento extremamente delicado do livro, onde ela fala da violência de gênero e fala que não importa a cor, não importa a idade, a questão da violência é de gênero, somente. E a gente sabe que não é bem assim, a gente sabe que mulheres negras têm outras lutas que vão muito além das nossas lutas, porque a violência é sim de cor e mulheres negras sofrem mais preconceito do que mulheres brancas. Então não é legal que ela saia falando por aí que é uma questão de violência de gênero e só isso e que o resto não importa. Porque a gente sabe que importa. E não somente pensando no caso de mulheres negras, mas, por exemplo, mulheres idosas. A gente sabe muito bem que o peso da idade, a questão da idade avançada influenciam em muito mais problemas para a mulher do que para o homem. E que existe, né, essa tendência a só querer aceitar mulheres novas e com o corpo perfeito e tal. Então, enfim, não gostei disso que ela falou. Eu acho que muita gente que leu não gostou. A gente até comentou sobre isso no Leia Mulheres. Então a gente tem que ir, assim, pensando que a gente vai passar umas raivas nesse sentido e que ela não abrangeu um feminismo tão interseccional quanto deveria. Porque ela não considerou o fato dela ser branca como um enorme privilégio que é. Dito isso, agora a gente pode começar a falar sobre os ensaios. Bom, o título do livro é o título do primeiro ensaio e, pra falar a verdade, eu acho que como título ele não funciona muito bem. Eu não sabia quando eu comecei a ler que era um livro de ensaios com temáticas diferentes, até porque eu procuro não ler muito sobre um livro, né, antes de lê-lo, mas eu achei que como o livro traz diversos ensaios dela abordando temáticas diferentes dentro da questão do gênero, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim é um título que não diz muita coisa. Em compensação, a capa eu acho que diz muita coisa sim. É uma capa muito irônica e muito forte, porque em todos os ensaios do livro, de uma forma ou de outra, ela vai falar sobre o silenciamento feminino. E aqui a gente vê então já na capa do livro um homem amordaçado, né, com a boca tampada por uma fita crepe, que não é o que a gente tá acostumado a ver. O que a gente tá acostumado a ver e a lutar contra é o abafamento das vozes femininas. Então eu acho que a capa funciona muito e que chama bastante atenção, mas o título, sei lá, podia ter sido melhor. Bem, como eu falei, no primeiro ensaio, cujo título é o título do livro, ela vai falar sobre uma situação que ela vivenciou várias vezes e que várias de nós provavelmente já vivenciaram também, quando um homem que não sabe metade do que você sabe sobre um assunto tenta pular na sua frente e te mostrar que sabe mais ou ignorar o que você tá dizendo só porque você é mulher. E no caso dela foi muito específico, porque ela tava falando de um conteúdo que ela escreveu um livro a respeito desse conteúdo e o cara
cara passou por cima dela, assim, e começou a falar sobre o conteúdo como se ele soubesse mais do que ela, e a citar o próprio livro dela, que ele não leu, tá? E que ele não sabia que ela tinha escrito. Então, provavelmente, ele achou que foi um homem que escreveu, e ele começou a falar sobre o assunto do livro com base numa resenha que ele viu na internet. Ou seja, né? E aí, partindo desse assunto, ela vai falar que ela logo começou a pensar em feminicídio, em estupro, e aí ela para e pensa, nossa, mas será que eu não tô exagerando? Porque eu saí de um assunto relativamente banal, quanto um homem me cortando pra falar uma coisa que eu sei, para o estupro, para o assassinato, e daí ela para e pensa e conclui que não, que tudo tá interligado. Porque é o mesmo poder, né, a ideia do poder que dá aos homens o direito deles acharem que podem falar na sua frente ou que eles sabem mais do que você, que dá também o direito a eles de se acharem melhores do que você em qualquer outro aspecto. É essa ideia de poder que faz com que eles falem na nossa frente, acreditem que saibam mais e nos assediam e nos estupram e nos matam todos os dias, porque eles acham que eles são melhores, que eles são superiores. Então tudo tá interligado. E quando ela fala isso, a gente percebe essa punhalada, a gente entende o que ela tá falando e a gente sabe que, por mais que pareça irrisório que alguém atropele a nossa fala, é esse mesmo problema que causa dores muito maiores. E isso é muito verdade, né? Não tem como a gente dizer que não é. E é a partir disso, então, que em todos os outros ensaios ela também vai abordar formas de silenciamento feminino e de como os homens utilizam esse poder que eles acham que eles têm. E, eventualmente, também ela vai acabar por abordar situações onde a gente conseguiu falar, né, o que é um milagre, não deveria ser, mas é. Eu não vou ficar aqui comentando sobre cada um dos ensaios, né, até porque eu não acho que esse é o intuito é comentar num geral sobre o livro, mas tem um ensaio particularmente que me deixou muito triste mesmo, porque assim, a maioria dos ensaios nesse tema me dá uma raiva, né, eu fico com raiva dos homens e da sociedade, dessas coisas acontecerem, mas tem um que me deixa triste. É um ensaio muito melancólico, onde ela fala sobre o abafamento e o esquecimento das mulheres. Ela fala que essa questão do sobrenome masculino ser sempre o que passa faz com que as famílias que tenham mais homens sempre fiquem mais marcadas, e que numa certa árvore genealógica que ela foi pesquisar uma vez, só tinham os homens, porque as mulheres não contavam e elas eram sempre apagadas. E isso é um apagamento que ele nem é subjetivo, ele nem é metafórico, sabe? Ele é muito real, e me doeu demais pensar nessa situação e em como as mulheres são apagadas ao longo da história e sempre foram. Não é à toa que quando a gente tem aula de história a gente ouve falar de todos os heróis, de todos os que venceram, e a gente não escuta falar das mulheres. Eu não aprendi na escola quem era Maria Quitéria, vocês aprenderam? Aquela heroína brasileira que foi pra guerra e tal. Eu não aprendi o nome dela na escola. A gente aprende sobre o Zumbi, mas a gente não aprende sobre a Dandara. Por quê? Porque as mulheres estão sempre sendo esquecidas. Então esse foi um ensaio que me tocou muito, me deixou bem chateada. Ao longo dos ensaios a gente vai alternando entre esses sentimentos de raiva e de chateação, e ela vai expondo diversas situações onde a desigualdade de gênero é extremamente prejudicial e como os homens abusam desse poder. E quando a gente já tá assim, entregue às baratas e achando que nada tem jeito, ela traz um último ensaio que funciona como um carinho na cabeça, assim, sabe quem morde e assopra? É o que ela faz. E eu acho que esse último capítulo foi fundamental, porque ele traz esperança. E essa questão desse último capítulo trazer esperança tem tudo a ver com a própria temática do último capítulo, que é onde ela fala que por mais que tudo isso pareça horrível, a gente já conseguiu algumas vezes. E ela faz analogia, desde o título desse ensaio, com a caixa de Pandora. Porque ela fala que quando a curiosidade foi solta no mundo, quando os monstros foram soltos no mundo, por mais que tentassem trancar eles dentro da caixa de novo, eles já tinham sido soltos. Então o que ela coloca pra gente é que por mais que pareça difícil e por mais que tentem transformar o mundo num verdadeiro conto da Aya, e que pessoas consigam com as ações detonar tudo que a gente já conquistou, as ideias não morrem, as ideias não voltam pra dentro da caixa. Então tudo que a gente já conquistou, mesmo que apenas intelectualmente, né, no campo das ideias, faz com que a luta nunca consiga morrer completamente, nunca consiga ser apagada, porque ela já existe, e que a gente nunca vai poder perder as nossas ideias e os nossos ideais, mesmo que alguém acabe por atrapalhar e por querer atrasar. E ela fala também que a gente pode caminhar, que por mais que pareça impossível, a gente vai seguir caminhando, porque já caminharam antes da gente, já deu certo, a gente chegou onde a gente chegou, com as conquistas que a gente tem hoje, porque alguém
alguém caminhou quando parecia impossível e que por causa disso a gente tem que continuar caminhando também pela gente e em nome de toda a luta que já tiveram, que a gente nunca pode desistir. E esse capítulo foi realmente fundamental, ele me tocou demais. Eu precisava ler uma coisa assim depois de passar tanta raiva e tanta tristeza com os outros ensaios, porque não adianta nada, e ela diz isso, a gente saber de toda essa merda, mas não ter esperança de mudar, né? Seria melhor então a gente nem saber, porque se a gente tá percebendo tudo isso, é porque a gente pode fazer alguma coisa, né? Senão a ignorância seria melhor. E eu sempre vou acreditar que a gente pode fazer alguma coisa. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e dar um joinha se curtiu. Um beijo e até a próxima. Tchau!